Fala galerinha, sou Felipe Bruno e a tabela em andamento do Super Mundial do Mundial de Clubes neste domingo, dia 22 de junho de 2025. Pela segunda rodada, nós tivemos a goleada do Juventus, 4-1 para cima do Wydad Casablanca. O Real Madrid venceu o Pachuca por 3-1. Red Bull Salzburg e Al Hilal ficaram no empate 0-0 e logo mais às 22 horas o Manchester City recebe o Al Ain. Bom, com os resultados de momento, a classificação do Super Mundial tem no grupo A o Palmeiras na liderança com 4 pontos, mesma pontuação do Inter Miami, segundo colocado. Lembrando que na última rodada as duas equipes se enfrentam e o empate é o suficiente para os dois se classificar e para o Palmeiras garantir a liderança do grupo A. O Porto é o terceiro colocado com ponto, mesma pontuação do Lanterna Al Ahly. Já pelo grupo B, Botafogo lidera com 6 pontos, lembrando que na última rodada o Botafogo enfrenta o Atlético de Madrid. Caso o Botafogo consiga ao menos um empate, ele garante o primeiro lugar do grupo B. O PSG é o segundo colocado com 3, mesma pontuação do terceiro colocado Atlético de Madrid. O Lanterna é o Seattle Sounders com 0. Grupo C tem o Bayern de Munique garantido nas oitavas de final do Mundial de Clubes, é líder do grupo C e tem 6 pontos. O Benfica é o segundo colocado com 4, o Boca Juniors é o terceiro colocado com ponto e o Auckland City é o lanterna com 0, Auckland City já eliminado. Neste grupo, o Benfica joga contra o Bayern de Munique, precisa de um empate para garantir a classificação e o Boca Juniors, para se classificar, tem que golear o Auckland City, que já está eliminado, e torcer para que o Benfica perca para o Bayern de Munique e aí no critério de desempate o Boca precisa ter um saldo melhor do que o Benfica. Hoje o saldo de gols do Boca Juniors é -1 e do Benfica é 6. Grupo D, Flamengo, líder do grupo, garantido nas oitavas de final do Mundial de Clubes e também na liderança do grupo D, tem 6 pontos. O Chelsea é o segundo colocado com 3, mesma pontuação do terceiro colocado, Esperance de Tunísia. O Lanterna Los Angeles FC com 0. Neste grupo já tem duas coisas definidas. Los Angeles FC é o lanterna do grupo, está eliminado. Só pode chegar a 3 pontos, lembrando que na última rodada, vamos ter Chelsea e Esperance de Tunísia, eles se enfrentam, então o Los Angeles FC obrigatoriamente não alcançaria um deles pelo número de pontos, ou os dois. Porém, Los Angeles FC perdeu para o Chelsea, perdeu para a Esperance de Tunísia. O primeiro critério de desempate é o confronto direto, por isso o time já está eliminado. E do outro lado, o Flamengo, líder do grupo, tem 6 pontos, mesmo que o Chelsea ganhe do Esperance de Tunísia ou a Esperance de Tunísia ganhe do Chelsea, um deles chegaria a 6 pontos, e mesmo que o Flamengo perca para o Los Angeles FC, o Flamengo garante a primeiro lugar porque ele conseguiu superar tanto o Chelsea como a Esperance de Tunísia no confronto direto, que é o primeiro critério de desempate. Portanto, o Flamengo é o primeiro garantido do grupo e aí o segundo lugar está em aberto. O Chelsea joga contra a Esperance de Tunísia e como tem o saldo de gols melhor, joga pelo empate. Já o Esperance de Tunísia precisa vencer para se classificar. Grupo E tem River Plate na liderança com 4 pontos, mesma pontuação da Inter de Milão, que é a segunda colocada. Monterrey é o terceiro colocado com 2 e o lanterna Urawa Reds tem 0. O Urawa Reds está eliminado. E é neste grupo então temos 3 equipes, 3 times lutando por 2 vagas. Lembrando que na última rodada o River Plate enfrenta a Inter de Milão e o Monterrey enfrenta o Urawa Reds, o River Plate que tem a situação mais interessante porque ele joga por um empate contra a Inter de Milão para garantir a classificação, porque o River Plate tem um saldo de gols melhor do que a Inter. Grupo F, Fluminense lidera com 4 pontos, Borussia Dortmund é o segundo com 4, Sundowns Mamelodi é o terceiro com 3 e o Ulsan Hyundai é o lanterna com 0. O Ulsan já está eliminado, então tem 3 times também lutando por 2 vagas. O Fluminense enfrenta o Sundowns Mamelodi. O Fluminense joga na última rodada por um empate para garantir a classificação e contrapartida o Sundowns Mamelodi joga por uma vitória contra o Fluminense para garantir a classificação. Já o Borussia Dortmund, que enfrenta o Ulsan Hyundai, eliminado. O Borussia Dortmund precisa aí de apenas um empate para garantir a classificação e não depender de nenhum resultado. Grupo G, Juventus lidera com 6 pontos, Manchester City é o segundo colocado com 3, o Wydad Casablanca é o terceiro com 0, mesma pontuação do lanterna Al Ain. E no grupo H, o Real Madrid lidera com 4 pontos, mesma pontuação do segundo colocado Red Bull Salzburg. O terceiro colocado é o Al Hilal com 2 pontos e o Pachuca, a lanterna, com 0. Neste grupo a situação é a seguinte: Pachuca já está eliminado, Real Madrid, Red Bull Salzburg e Al Hilal, esses 3 lutando por 2 vagas. Na última rodada, o Real Madrid enfrenta o Red Bull Salzburg. Para se classificar, a situação do Real Madrid é a mais confortável. Como ele tem um saldo de gols melhor que o Red Bull Salzburg, o Real Madrid precisa de pelo menos um empate para garantir a classificação sem depender de outro resultado.
E aí lá o precisa ganhar do Pachuca para buscar essa classificação. Já o Red Bull Salzburg, de preferência, tem que ganhar do Real Madrid para não depender ou torcer contra o Al Hilal na última rodada.